Graças e paz, queridos, Pastor Sérgio, em mais uma aula, nosso curso à distância para pregadores. Hoje nós vamos tratar na nossa 8ª aula do módulo 1 sobre conclusão e ilustração. Já que a introdução ela tem a finalidade de trazer o ouvinte para aquilo que você vai pregar, já que a introdução ela desperta, ela prende, ela atrai os ouvintes para dentro daquilo que você vai ministrar, a conclusão é o desfecho de tudo. A conclusão, como o próprio nome diz, ela é o encerramento. E muitas pessoas têm dificuldades em preparar uma conclusão, pensando que a conclusão é só dar a bênção apostólica ou dizer amém, quando na realidade a conclusão ela é o link para fazermos o convite, ou como algumas igrejas chamam de apelo. Então como é que nós faríamos para executar a conclusão de um sermão? Você fez a sua leitura bíblica, colocou o povo de pé, caminharam junto num texto, você deu o tema da sua mensagem, posterior a isso você fez a sua introdução, apresentou os seus tópicos de 3 a 7, da forma como Deus lhe conduzir. E quando chega na conclusão, normalmente um dos melhores métodos de você fazer uma conclusão é você rapidamente refazendo a sua pregação em tópicos, resumindo o que você pregou e trazendo o entendimento final do que foi pregado. Exemplo, como nós fizemos, Salmo 37, versículo 5, não é isso? Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A conclusão seria mais ou menos assim. Bem amados, então ao longo dessa mensagem de atitudes para alcançar a nossa vitória, aprendemos que para alcançar a nossa vitória, primeiro precisamos de entregar o caminho e fazê-lo como Abraão fez, sem temer. Nós entendemos também que, em segundo lugar, para alcançarmos a nossa vitória, precisamos confiar como Davi confiou, ainda enfrentando um homem de quase 3 metros de altura. Em terceiro, nós também precisamos, para alcançar a nossa vitória, confiar como Jó confiou. Então, independente daquilo que você esteja passando, independente da situação que você está vivendo, a tua vitória vem com entrega, confiança e aguardar em Deus. Que independente do teu problema, que independente da luta que você esteja vivenciando, Deus, Ele quer ser a pessoa, Deus quer ser o Deus que traz para você a certeza da tua vitória. Que essa palavra possa ter ficado no teu coração e que de alguma forma hoje você sai desse culto com as certezas que o salmista passa para mim e para você no Salmo 37, versículo 5. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe muito e que em Deus você saia daqui certo da tua conquista, certo da tua vitória. Graça e paz, a paz do Senhor. Glória a Deus. Você conseguiu perceber o que é uma conclusão? Eu sintetizei a mensagem que eu preguei, trouxe a lume as questões que eu já havia frisado, porém de forma sucinta, e aí mergulhei na proposta final da pregação, que é a conclusão. Trazendo o entendimento que esses 3 pontos nos conduzem a uma certeza, trazendo o entendimento dos ouvintes que esses 3 pontos nos levam a ter certeza que a nossa vitória virá em Deus. Isso é a conclusão. Ela não precisa ser muito extensa, nem muito longa. Na realidade, como eu disse, ela é o link, ela é a ponte para fazermos o apelo ou fazermos o convite, que é aquele momento onde você convida as pessoas para entregar a vida para Jesus, ou em alguns casos, você convida as pessoas para vir à frente, para vivenciar a mudança proposta pela pregação, porque dentro da questão do convite, o apelo, ela tanto pode ser feita para convidar a pessoa para Jesus, como pode também ser feita para a aplicação da mensagem. Você que esteja cansado, pensando em desistir, Deus tratou contigo, e o desejo do teu coração agora é não desistir mais. Queria convidar você a vir aqui à frente para nós estarmos orando por você, para que essa palavra fique impregnada no teu coração e que você nunca mais pense em desistir. Também é um convite, também é um apelo, porém não com a conotação de trazer a pessoa para Cristo no que tange a conversão, mas trazê-la para Cristo no que se refere à certeza, a deixar ser ministrado. Então essa é a conclusão. Junto nesse finalzinho também existe uma questão chamada aplicação, que é quando você aplica
o que você ministrou dentro de uma ilustração. O que é ilustração, pastor? Ilustração são essas historinhas, essas mini pregações que a gente ouve muito, tanto escrita quanto em áudio, você recebe às vezes no seu Facebook, no seu WhatsApp. São histórias que elas conseguem ser sucintas e profundas. Elas conseguem trazer uma clareza do que você pregou de uma forma que faz com que os ouvintes entendam e dentro da conclusão da mensagem eles se sintam envolvidos com essa ilustração. Existem ilustrações que você encontra em YouTube, existem páginas específicas com ilustrações tanto em áudio quanto escritas. Mas se você fosse valer desse mecanismo de ilustração nas suas mensagens, vai haver uma necessidade muito grande de uma habilidade de como contar uma história. É como aquelas pessoas que até contam uma piada certa, mas elas não têm jeito para contar, ela mesmo ri daquilo que ela está contando antes mesmo de pregar. Pois bem, são pessoas que elas até têm a piada certa, mas não sabem como desenvolvê-la. A ilustração é a mesma coisa. A ilustração não é simplesmente você contar uma história e bom, pronto. Existe toda uma expressão corporal, a amplitude do tom de voz, gesticulações, assim. A ilustração é algo muito lindo, ela é muito favorável dentro da pregação. E eu oriento que você que quer se valer de ilustrações, primeiro antes de você contar uma ilustração, você precisa perceber se essa ilustração ela tem a ver com o que você pregou. Porque a ilustração ela não é uma pregação à parte. A ilustração não é uma história que te deu vontade de falar e aí você fala porque achou ela bonitinha, não. A ilustração ela caminha lado a lado com o que você pregou. Em alguns casos a ilustração é a própria pregação. Existem pregadores que eles usam a ilustração como pregação. É aquela coisa de 5 minutinhos, 7 minutos, até como uma saudação. E ele usa essa ilustração, cria um embasamento bíblico para que ela não fique solta, apenas ligada a uma história, ligada a um conto, e executa a proposta da ilustração, e executa a proposta de Deus, que é falar ao nosso coração. Então, quando você se deparar com uma ilustração, que ela é muito atrativa, muito bem elaborada, se ela vier primeiro que o texto, procure um texto que se encaixe dentro dela e guarde a ilustração no final. Existem pregadores que eles usam a ilustração abrindo as suas mensagens, mas normalmente as ilustrações elas são colocadas no final, como eu disse, fazendo complemento, até mesmo como conclusão da mensagem. Se você conseguir a ilustração, primeiro busque um texto que se encaixe dentro da sua ilustração. Mas eu te oriento a você preparar o seu sermão normalmente, e se dentro desse mundo, desse universo de informações que nós vivemos, surgir uma ilustração que tenha a ver com a sua pregação, aí sim, você encaixa a sua ilustração. E posterior à ilustração, como eu já disse, a questão de fazer o convite, o apelo, essa atitude caminha debaixo da permissão do pastor local. Se você é a pessoa que foi devidamente liberada para fazer isso, automaticamente você vem com a sua mensagem, conclui, se for o caso, ilustração, entra com convite e amém. Mas se por acaso você não se vê com habilidade, com unção, com desenvoltura para poder fazer o convite, o que eu lhe oriento? Você prega, conta a sua ilustração, mas crie um ambiente para você passar para a pessoa que vai fazer o convite. Existem pessoas que elas não vão fazer o convite, não vão fazer o apelo, e no final da sua mensagem, elas foram até bem na pregação. Gente, agora eu paro por aqui, Deus abençoe, eu vou estar chamando fulano de tal, que vai fazer o apelo para você aceitar Jesus. Ele vai falar, não, acabou, estragou tudo. O que você faz? Você está com a sua ilustração, e aí você está encerrando e você não vai fazer o apelo. Glória a Deus, querido, eu queria que você fechasse seus olhos. Depois dessa ilustração, eu queria que por um momento você fechasse seus olhos e você refletisse um pouco nessa história que eu lhe contei. O que ela tem a ver com você? O que essa historinha traz para você de entendimento de como a sua vida precisa de mudança?
Feche seus olhos por um momento. Nesse feche seus olhos por um momento, você já acenou para o pastor, já acenou para o dirigente, para a pessoa que vai estar à frente desse momento. Você passa o microfone para ele e ponto. E aí nesse momento que a pessoa toma o microfone e ela dá continuidade, fazendo o convite, fazendo o apelo. Uma outra coisa que eu sugiro nessa reta final de conclusão de mensagem é que, pelo menos eu trabalho assim, eu gosto assim. É o fundo musical. Esse fundo que você ouve em cada aula é o fundo musical que normalmente eu uso nas minhas mensagens. Você consegue baixar fundos musicais. Existe fundo musical para quem gosta de um culto mais avivado, mais movidos de línguas estranhas. Você tem fundo musical para isso. Você tem um fundo musical mais refletivo, como é o caso desse. Enfim, você tem N fundos musicais. E hoje, como o ministério multimídia cresceu muito nas igrejas, praticamente quase todas as igrejas têm um data show, ou tem os cultos passando em telões, tem uma mesa de som com um laptop. Você pode levar o seu pendrive com o louvor ali, se você tiver habilidade para cantar. Lembrando que se você for fazer isso, cantar não distingue você da sua pregação. O tempo que você tem, se você vai cantar, o que você vai cantar é somado com o que você pregou, para que você fique dentro do tempo que foi dado. Então nunca se esqueça disso. Algumas pessoas pensam que não, eu vou cantar, e cantar não tem nada a ver com a pregação. Não. Se for dado meia hora e você vai cantar, então você vai pregar em 25 minutos e vai entoar o cântico aí que você deseja, para que você termine debaixo de um tempo ético e as coisas elas caminhem, né? Em consonância, caminhem tudo tranquilo. Então, se você vai cantar, não é mais aquela época de a gente estar levando CD, porque às vezes não tem onde toca CD. Você leva um pendrive, você leva a música, você leva o fundo musical, já deixa antecipadamente na mesa. Querido, chega dessa questão de para tudo, vai lá, música 5, aí fica olhando, todo mundo parado. Não. Por isso nós chegamos cedo no culto. Você chega na multimídia, você chega na mesa, se apresenta, se informa se tem ou se não tem, já passa para a pessoa, isso no início do culto. Olha só, quando eu começar a pregar, toca essa música aqui. Se você tem um pendrive com muitas músicas, eu lhe aconselho a deletar tudo e deixar só o fundo musical para que não ocorra de pular uma música, pular o fundo acabar e entrar a próxima música e não tem nada a ver com a tua pregação. Talvez a pessoa do multimídia não domine a ferramenta de fazer a música tocar muitas vezes, então você sabiamente, esse fundo musical que eu uso, ele tem mais de 15 minutos, então você coloca 3 deles no mesmo pendrive. Você não vai usar todo esse tempo, mas vão tocar os 3. Então você tem 45 minutos de fundo musical. Se acabar, o multimídia rapidamente inicia. São coisinhas mínimas que colaboram para a nossa mensagem, mas também, se nós não soubermos como lidar com elas, elas podem atrapalhar. Ou, se você preferir, você pode usar o teclado da própria igreja, alguém com violão. São muitos mecanismos que a gente pode usar. Eu gosto muito da questão do fundo musical, porque eu acho que fica muito fúnebre. Eu penso assim, quando não tem um som, algo melódico por detrás das minhas mensagens. Então, por conta disso, eu trabalho com a ilustração. Eu queria contar uma ilustração para você, para poder encerrar e, de alguma forma, te mostrar como é que ela trabalha. Essa ilustração, ela tem a ver com confiança, com ouvir a voz de Deus. Certo dia, 2 homens saíram para uma escalada. Escalaram um monte muito alto, uma área muito frígida, e retornaram felizes com o seu resultado. E um dos alpinistas disse para o outro: amanhã eu vou mais longe. E o outro disse: poxa, amanhã eu não posso ir com você porque eu não vou conseguir, eu estou um tanto quanto cansado, seria bom nós descansarmos amanhã. O outro disse: não, amanhã eu vou escalar aquele monte. Ele: rapaz, não é bom você ir sozinho. Ele: mas eu vou ainda que você não vá. Pela manhã aquele homem foi e começou a escalar aquele monte, aquela geleira, e de repente houve um desmoronamento simples, mas o suficiente para poder arrancar as bases que ele estava fixado, e ele cai. Ele cai numa brecha de uma rocha, preso pela corda que o amarrava pela cintura, e desmaia e fica ali.
As horas vão passando, vão se passando, vão se passando, ele desmaiado. O dia escurece. E quando ele acorda, ele está vivendo um drama terrível, porque pendurado por uma corda, tudo completamente escuro. E o frio cada vez mais o conduzindo a uma hipotermia, ele sentia que ia morrer ali. E ele não sabia o que fazer, ele tentava se desvencilhar daquela corda e não conseguia, e balançava o corpo de um lado para o outro e não conseguia. Rendendo-se ao cansaço, ele simplesmente relaxa e aguarda a morte chegar. E ele ouve uma voz que fala no ouvido dele assim: corte a corda. Ele ouve aquela voz, ele diz: essa voz deve ser coisa da minha cabeça, essa voz deve ser alguma voz demoníaca, porque a altura que eu subi e do jeito que eu caí, se eu cortar a corda eu vou morrer. É mais fácil eu morrer de frio, de hipotermia, do que eu morrer de uma queda. Não, não vou fazer isso. E aquela voz mais uma vez falou com ele: corte a corda. E ele mais uma vez relutou e morreu. Alguns dias depois, uma equipe de busca com cães farejadores sai à procura daquele homem. Eles vão de dia, claro, e de repente acham aquele homem morto, congelado, pendurado por uma corda a 30 centímetros do chão. Quando aqueles homens daquela equipe de busca olharam aquela situação e ficaram: poxa, como é que pode? Ele estava a 30 centímetros do chão, por que ele não cortou a corda? E aí eu acho que você já entendeu essa ilustração. Existem momentos que nós vamos estar presos a situações, achando que a corda é a nossa segurança. Mas aquela voz da história nada mais foi do que Deus dizendo para ele cortar a corda. Talvez haja alguma coisa te prendendo, coisas te limitando, mas Deus nessa noite, nesse momento, manda você cortar a corda. Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.